induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Esse é o crime do artigo 236 do Código Penal, que diz o seguinte, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Por que não seja casamento anterior? Porque se for casamento anterior, a gente vai estar lá no 235, né? Por isso. Então, contrair, convolar, ajustar, formalizar. A gente está aqui numa lei penal em branco homogênea, por quê? Bom, por que lei penal em branco? Primeiro, porque a gente tem que saber aqui, induzindo em erro essencial. Então, quais são os erros? O que é considerado erro essencial para o casamento? Ou o que é considerado impedimento? Onde que eu vou saber isso, né? Eu tenho que ir lá no Código Civil, nos artigos 1557, que fala do erro essencial, e 1521, que fala do impedimento. Então, a gente está tratando de uma norma penal em branco, porque eu preciso complementar para poder ter o real sentido do crime. Homogênea por quê? Porque provém da mesma fonte. Ambas são leis expedidas do Poder Legislativo, né? Por isso homogênea. Bom, mas aí, lá o artigo 1557 do Código Civil diz o seguinte, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, quem é ele, se casou com uma pessoa e na verdade é outra, né? Ele está com documento falso, qualquer coisa nesse sentido, né? Sua honra, você pensou que ele tinha uma determinada honra, probidade, né? E na verdade não tem. Boa fama, né? Era uma pessoa tida como honesta, como honrada, né? De caráter, e na verdade não é nada disso, né? Mas é interessante que esse erro, sendo esse erro tal, que o seu conhecimento ulterior, quer dizer, se você conhecia isso antes, não se fala em erro essencial, né? Sendo que esse erro tal, que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum do cônjuge enganado, quer dizer, aquilo te acabou, né? Agora, se for alguma coisa que, não, isso aí eu fiquei chateado, tal, né? Mas tudo bem, então não se fala em erro essencial. O segundo, a ignorância de crime em relação ao outro cônjuge, né? Ele praticou um crime, você não sabia, anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Um crime que você não admite de forma alguma que ocorra, né? E o inciso terceiro, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou, defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Eu não sei o que pode ser irremediável que não caracterize deficiência, né? É meio difícil isso aí, né? Mas olha o seguinte, ou de moléstia grave intransmissível por contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então aqui a segunda parte da doença grave e transmissível, né? Ela já é mais complexa, né? Mais interessante, né? Para a gente pensar, né? Então, esses aqui são erros essenciais quanto ao outro cônjuge, né? Então, quando ele fala contrair casamento, induzindo em erro, né? Você induziu a parte, né? A outra pessoa que vai casar com você, a esses erros essenciais, para que ela não soubesse desses erros essenciais, tá? Ou ocultando-lhe, escondendo, impedimento que não seja casamento anterior. Quais são esses impedimentos, né? São aqueles do artigo 1521, e diz lá o artigo 1521. E aí vejam bem, né? Considera-se erro essencial, né? Dependendo, apesar do erro, o casamento mantém. Agora, o 1521, ele diz o seguinte, não podem casar. Inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Ascendentes com descendentes, né? Óbvio, linha reta. Ascendente com descendente. O que é o ascendente? Pai, mãe, avô, avó, bisavó, com filhos, netos, bisnetos. Os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Sogro, sogra, né? Porque em razão do casamento, né? Eu adquiro, né? Uma afinidade com eles. O adotante com quem foi cônjuge do adotado. Olha, porque aí seria mais ou menos como os afins em linha reta, né? E o adotado com quem o foi do adotante. Da mesma forma, né? A gente tem uma afinidade em linha reta aí.
os irmãos unilaterais e bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, né? Até o terceiro grau, inclusive, eu não sei se chega a pegar primos, hein? Né? Ou, né, que grau o primo ali, tá? O adotado com o filho do adotante. É uma lógica em razão do inciso 1, né? Os ascendentes com os descendentes, né? As pessoas casadas, mas esse inciso 6º, ele não se aplica aqui porque o artigo 236 já excluiu ele, que não seja casamento anterior, né? O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Né? Aquela escola, só faltava, né? O cara, a mulher mata a minha mulher e eu vou lá caso com ela, com a homicida, né? Um negócio meio sem lógica, né? Por isso, né? E não vamos esquecer, né, que eu nem lembro se já entrou em vigor ou não, mas o Bolsonaro, lá, o nosso presidente, tinha dito que da proibição também do casamento por menor de 16 anos, né? Eu não sei onde entrou isso, né? Se entrou aqui aqui no Código Civil não entrou, eu não sei onde ele colocou, se é uma lei à parte isso aí, depois eu vou pesquisar, tá? Então, o crime penaliza aqui o agente que ele contrai o casamento e engana o seu contraente, né, aquela pessoa que vai casar com ele, a respeito desses erros essenciais e desses impedimentos. Esconde dele essa situação. E quando a gente fala, quando ele fala aqui, induzindo em erro, a gente já tem que lembrar aqui de uma fraude. E tem que ser aquela fraude que realmente convença. Aquela fraude que a pessoa realmente caia nela, né? Não pode ser uma fraude pura e simplesmente, né? Qualquer engano, né? Ah, enganei, não, tem que ser aquela que realmente convença, né? Se não houver fraude, a gente não tem o artigo do artigo 236, a gente vai ter o crime do artigo 237, tá? Que a gente vai falar já já. Uma outra coisa interessante aqui é o parágrafo único do artigo 236, que ele diz lá: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então vejam bem, a gente tem um tipo aqui que ele é vinculado a uma questão uma questão civil, né? Porque, primeiro, ele é de ação penal privada personalíssima. Relembrando, né, que é a ação penal privada personalíssima? É aquela que somente pode ser intentada pelo ofendido. O ofendido não quer, não pode. O ofendido faleceu, passa para os sucessores? Não passa para os sucessores. Era só ele, era só o ofendido e mais ninguém. Ação penal privada personalíssima. Eu não me recordo de uma outra de um outro crime que seja de ação penal privada personalíssima. Não me lembro, pode ser que tenha, mas eu não me lembro. A gente tinha, junto aqui no artigo 240, o crime de adultério, né, mas ele saiu em 2005, né, ele foi retirado do Código Penal, né, então, salvo engano, na personalíssima só ficou o artigo 236, tá? Uma outra coisa aqui, como é a ação penal privada personalíssima, a gente tem aqui também, quando começa a correr o prazo decadencial para a ação penal, não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença, após o trânsito em julgado da ação civil que anulou o casamento por erro ou por impedimento. Ou seja, se não houve a ação civil para anulação do casamento por erro ou por impedimento, não há que se falar em crime. Nós não teremos o crime ainda. Ele exige essa ação civil, né? Bom, daria para falar aqui que isso aqui é uma prejudicial obrigatória? Não dá. Lá no 235 a gente até poderia falar. Aqui não dá, porque aqui impede o início da ação antes do trânsito julgado. E aquele prazo de 6 meses, aquele prazo decadencial, ele vai começar a contar a partir do trânsito em julgado da sentença que anulou, né, o casamento, seja pelo erro ou pelo impedimento. Tá bom? Um grande abraço.